Chegamos ao momento do nosso estudo bíblico. Estamos tratando da Epístola aos Hebreus, este instigante livro do Novo Testamento que vários mistérios encerra, a começar pela sua autoria, até hoje desconhecida. No último estudo, terminamos o primeiro capítulo. O autor Simon Kistemaker, em seu comentário de Hebreus publicado pela editora Cultura Cristã, resume essa sessão muito bem. Diz ele que a figura central no primeiro capítulo é o Filho de Deus, que é apresentado não pelo nome, mas antes como Criador do universo, Redentor de seu povo e Rei que governa à mão direita de Deus. O autor de Hebreus formula os temas que ele desenvolve no restante de sua epístola. O Filho de Deus é superior aos anjos, diz o autor da epístola. Ele não escreve para desacreditar os anjos, mas sim para dirigir a atenção à posição exaltada do Filho. Ele prova sua tese ao citar o Antigo Testamento 7 vezes, principalmente o livro dos Salmos. O autor mostra que o Filho de Deus é eterno e imutável e reina em esplendor real, assentado à destra de Deus. Os anjos, ao contrário, são espíritos ministradores que recebem ordens para servir ao povo eleito de Deus. Sim, meu ouvinte, lembremos que os anjos são servos de Deus que trabalham a favor dos que haverão de ser salvos. Mas o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é quem realiza a salvação. Cristo e somente Cristo. Como bem afirmou o apóstolo Pedro no seu discurso perante o Sinédrio, não existe salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Portanto, ao Senhor seja toda a honra, o louvor e a glória. Passemos então ao segundo capítulo de Hebreus. Acompanhe a leitura dos 4 primeiros versos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Observe, meu ouvinte, que nesta pequena sessão, o autor de Hebreus chama a atenção dos seus leitores para o zelo que se deve ter quanto às verdades divinas. Ele age como um amável pastor e humildemente inclui a si mesmo entre os que devem apegar-se às verdades reveladas. Ele começa dizendo, por esta razão. E isso estabelece uma clara ligação com tudo o que havia escrito no capítulo anterior. É como se ele dissesse, tendo em vista que tudo o que já expus para vocês é verdade revelada por Deus, é importante que nós nos apeguemos com mais firmeza a essas verdades, para que jamais venhamos a nos desviar delas. Esses 4 versículos iniciais do segundo capítulo de Hebreus nos oferecem preciosas lições. A meu ver, a primeira lição diz respeito ao fato inquestionável de que as verdades divinas são eternas e já foram reveladas. Voltemos nossos olhos para o primeiro capítulo dessa carta. O que temos aí? Temos revelações da maior importância. E se alguém não acredita que essas revelações sejam a verdade, essa pessoa não pode dizer que é cristã. Sim, porque os versos iniciais de Hebreus contêm um precioso resumo da fé cristã. Está declarado ali que Deus comunica-se com os seres humanos. Ele fez isso no passado mais distante, quando, através do seu Santo Espírito, comunicou aos seus servos, os profetas, a mensagem que desejava transmitir a Israel, o povo por ele escolhido. O que Deus falou aos profetas foi registrado e preservado pelos israelitas,
que foram fiéis bibliotecários. E esses textos chegaram às nossas mãos com o título de Antigo Testamento. Deus também comunicou-se em tempos mais recentes através de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus ensinou e realizou, os fatos que cercaram seu nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão, bem como os acontecimentos envolvendo seus apóstolos e discípulos e o que eles ensinaram, tudo isso foi por eles registrado sob a inspiração do Espírito Santo e chegou até nós com o título de Novo Testamento. Quando o último livro do Novo Testamento foi completado, fechou-se o cânon sagrado. Os 2 testamentos foram reunidos formando a palavra de Deus. Portanto, o que Deus quis revelar, ele já revelou e pode ser encontrado num único lugar, na sua palavra, a Bíblia Sagrada. É nela e através dela que Deus continuou a falar e fala ainda hoje. Quem não acredita nessa verdade não pode ser considerado cristão, pois ela é um dos pilares da nossa fé. Além dessa importantíssima verdade, os versos iniciais de Hebreus colocam em destaque a divindade de Jesus Cristo, intitulado ali como o Filho. Sua divindade salta aos nossos olhos, pois lemos que ele é o herdeiro de todas as coisas. Por meio dele foi que Deus criou o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser divino. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele fez a purificação dos nossos pecados e fez isso morrendo na cruz em nosso lugar. Tendo realizado plenamente a sua missão, tendo sido vitorioso sobre a morte e sobre os inimigos espirituais ao ressuscitar, ele assentou-se à direita de Deus nas alturas. Ele está acima de qualquer ser espiritual, inclusive dos anjos bons. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Portanto, a figura central nos versos iniciais de Hebreus é o Filho de Deus, Criador e sustentador do universo, Redentor do seu povo e Rei que governa à mão direita de Deus. O pastor Matthew Henry disse que Cristo foi o tesouro escondido no campo do Antigo Testamento. Todo o testemunho dos profetas leva até ele. Assim sendo, o apelo do escritor de Hebreus no início do 2º capítulo é para que os seus leitores apeguem-se com mais firmeza a essas verdades, das quais eles já tinham conhecimento e que ele acabara de confirmar com inúmeras passagens do Antigo Testamento. Obviamente, essa recomendação não se destinava apenas àquelas pessoas que leram em primeira mão esta carta. Ela se destina aos cristãos em geral, a todos os que confessam a fé em Jesus Cristo no decorrer da história. Portanto, nós também devemos estar muito atentos à grandeza da pessoa de Jesus Cristo, nosso Redentor e Senhor, sabendo que não existe outro nome de tamanha importância. A autoridade que o Filho de Deus exerce é incomparável e devemos ter isso continuamente em nosso pensamento, não nos desviando dessa verdade primordial, dessa verdade fundamental. E isso porque o coração humano é enganoso e pode desviar-se da verdade, apegando-se à mentira. Aliás, temos aí a segunda lição que podemos extrair do nosso texto. É que existe a possibilidade real de que o crente se desvie das verdades reveladas para seu próprio prejuízo espiritual. A Bíblia relata casos em que isso aconteceu. O exemplo mais impactante talvez seja o da própria nação israelita. Depois de terem sido libertados da escravidão no Egito e de terem presenciado magníficos sinais do grande poder de Deus, como a abertura do Mar Vermelho, era de se esperar que os antigos hebreus seguissem confiantes para a terra prometida. Debaixo dos cuidados do Senhor e sob a firme liderança de Moisés, aquele povo tinha todas as razões para marchar entoando louvores de gratidão,
na alegre expectativa das bênçãos que os aguardavam. Moisés havia lhes ensinado as bases da fé que deveriam cultivar em seus corações. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse era o cântico e a oração que seus lábios deveriam pronunciar todos os dias. E a sua crença fora resumida por Moisés em Deuteronômio 6º capítulo, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras deveriam estar na alma de cada hebreu. Deveriam ser ensinadas aos filhos, geração após geração, em todas as oportunidades. Deveriam ser bordadas em pulseiras amarradas nas mãos, escritas na testa, nos umbrais das casas e nas portas. Ou seja, onde o hebreu estivesse, ele estaria continuamente sendo lembrado a respeito do grande Deus que o libertara poderosamente e a quem deveria amar por toda a sua vida. Porém, o que foi que aconteceu? Aconteceu que aquele povo facilmente desviou-se do caminho que deveria seguir. Não demorou para que, ao invés de cânticos de louvor, os lábios dos hebreus se abrissem em lamúrias por saudade da terra em que haviam sido escravos. As cebolas do Egito pareciam-lhes mais desejáveis do que o maná caído do céu diariamente. Tantos foram os tropeços do povo de Deus, tantos se desviaram esquecendo-se dos benefícios recebidos, que um dia aquele mesmo povo, retirado das mãos do faraó, foi entregue por Deus nas mãos do rei da Babilônia para um novo cativeiro. Sim, meu ouvinte, é bem real a possibilidade de um crente desviar-se das verdades divinas. Se o povo escolhido pôde desviar-se, se um homem sábio como Salomão pôde desviar-se, como está no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, se até muitos discípulos de Jesus o abandonaram e já não andavam com ele, como está registrado no Evangelho conforme João 6º capítulo, verso 66, então não devemos ter a menor dúvida de que esse é um perigo real contra o qual devemos nos precaver. Obviamente, é muito improvável que um crente se desvie das verdades reveladas por Deus, fazendo um bezerro de ouro, como fez o povo hebreu, ou edificando santuários a ídolos, como fez Salomão na sua velhice. Porém, não é apenas dessa forma gritante que alguém se desvia do caminho do Senhor e evidencia que se esqueceu da verdade revelada. Quando o apóstolo Paulo escreveu aquele que veio a ser considerado o primeiro livro do Novo Testamento, ele o fez para exortar cristãos que estavam desviando-se da verdade, embora não estivessem cultuando ou erguendo estátuas a ídolos. Por volta do ano 52 da nossa era, o problema das igrejas da Galácia era o desvio da verdade. Por isso, ao escrever a epístola aos Gálatas, já na introdução, no primeiro capítulo, versos 6 e 7, Paulo manifesta sua reprovação quando diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Pouco depois, no terceiro capítulo dessa carta, o apóstolo manifesta sua decepção com aqueles crentes ao dizer: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Por essas duas passagens apenas, pode-se perceber que as jovens igrejas da Galácia estavam sutilmente desviando-se da verdade do Evangelho, induzidas por falsos mestres que haviam se infiltrado entre eles. Ora, aquelas igrejas eram fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo, e entre elas, a preciosa doutrina da liberdade cristã, tão cara ao apóstolo, estava em perigo devido à influência de judaizantes desordeiros
que insistiam para que os novos convertidos fossem circuncidados. Paulo escreveu essa carta para neutralizar essa sinistra influência, voltando a enfatizar o glorioso evangelho da livre graça de Deus em Jesus Cristo. A justificação somente pela fé, sem as obras da lei, levando os crentes da Galácia de volta ao cristianismo puro e simples, comprovando serem eles novas criaturas por meio de uma vida em que o fruto do Espírito fosse evidente e abundante. Por esse exemplo apenas, podemos notar que o crente pode vir a desviar-se da verdade revelada por Deus, quando aceita ensinos que não são bíblicos, ensinos de homens apenas. No caso dos Gálatas, os judaizantes ensinavam que somente a fé em Cristo não seria suficiente para a salvação. Seria preciso Cristo e a circuncisão. Com isso, eles diminuíam a pessoa e a eficácia da obra do nosso Redentor. E muitos Gálatas, por certo, haviam se deixado enganar, acreditando nessa heresia. Não é difícil que coisas semelhantes aconteçam em nossos dias. Alguns segmentos do cristianismo acreditam que somente Cristo não basta. É preciso também usar um tipo específico de roupa ou de cabelo. Outros acreditam que Deus só opera na sua denominação, ou seja, a graça de Deus não seria livre para atuar. Ela só atuaria na igreja X ou na igreja Y. E por aí vai. Exemplos não faltam para nossa tristeza, infelizmente. O autor cristão, conhecido como Newell, escreveu o seguinte a respeito desse versículo: não existe nada de que Satanás tanto goste como de um crente negligente. E todos conhecemos por igual modo a tendência que tem nossa natureza de sermos levados ao sabor das coisas terrenas, para longe do Evangelho. E James Moffat, teólogo e comentarista bíblico escocês, fez também uma ilustração bem explicativa sobre a necessidade vital de atentarmos para a verdade revelada. Disse ele: o desvio é um sinal de morte, dar ouvidos é um sinal de vida. Um tronco de madeira boia ao sabor da correnteza, mas o navio corta as ondas adversas, porque alguém está prestando atenção. Eis porque, meu ouvinte, a advertência do escritor de Hebreus, no 2º capítulo, verso 1, é tão oportuna e atual. Não podemos ser como troncos de madeira boiando ao sabor da correnteza, mas sim aquele que está à frente de um navio, cortando as ondas, atento a tudo que se passa. A terceira lição que, a meu ver, pode ser extraída desta seção da epístola encontra-se no verso 2 e parte do verso 3, onde lemos: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A lição aí contida é que a negligência quanto à revelação divina é uma afronta a Deus. Desviar-se daquilo que Deus revelou em sua palavra não apenas acarreta prejuízos pessoais e representa sério perigo para a vida espiritual, mas também ofende ao Senhor. É, portanto, algo muitíssimo grave. Simon Kistemaker afirma que a expressão do verso 2, a palavra falada por meio de anjos, refere-se à lei que Deus deu aos hebreus ou israelitas no Monte Sinai. Embora o Antigo Testamento em geral e o livro de Êxodo em particular não forneçam indicação de que Deus tenha usado anjos para transmitir a lei ao povo de Israel, Estevão, em seu discurso diante do Sinédrio, em Atos 7, 35 a 53,
E o apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, 3º capítulo, verso 19, mencionam a instrumentalidade dos anjos. Na bênção que Moisés pronunciou sobre os israelitas antes de sua morte, no capítulo 33 de Deuteronômio, encontramos uma referência à presença de anjos no Monte Sinai, quando Moisés recebeu a lei do Senhor. Esse é mais um caso em que devemos lembrar que o escritor de Hebreus tinha em mente a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. De fato, na Septuaginta foram acrescentadas, no 2º verso desse capítulo, as palavras anjos estavam com ele à sua mão direita. Os escritos dos judeus, bem como os hinos litúrgicos cantados nas sinagogas antigas, refletem o conceito de que os anjos mediaram a lei. É possível que a tradição oral tenha preservado essa informação usada por Estevão, pelo apóstolo Paulo e agora pelo escritor de Hebreus. O texto indica que Deus era o verdadeiro orador, ainda que tenha feito uso de seus mensageiros, os anjos. A palavra, isto é, a lei do Antigo Testamento, era obrigatória, porque por trás dessa palavra estava Deus, que havia feito uma aliança com seu povo no Monte Sinai. Deus é quem confere validade obrigatória à sua palavra, pois ele é fiel à sua palavra. Ele é o Deus mantenedor da aliança com seu povo. A palavra de Deus permanece a mesma e constitui uma revelação que foi confiada ao povo de Deus por várias e sucessivas vezes. Isto é, a lei de Deus veio aos israelitas por meio de anjos no Monte Sinai. O Evangelho foi proclamado pelo Senhor. O Antigo Testamento fornece vários exemplos que mostram que toda violação e desobediência recebeu seu justo castigo. Em vez de mencionar exemplos específicos da história do Antigo Testamento, o autor de Hebreus enfatiza o princípio de que transgredir a lei divina resulta em justa retribuição. Toda violação é maligna. Cada ato de desobediência é uma afronta a Deus. E, como tal, implica em punição. É o que garante a primeira parte do verso 3, onde o escritor pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Kistemaker observa que a palavra-chave nessa parte da sentença, que começa com o versículo anterior, é salvação. O termo já foi usado no 1º capítulo, verso 14, onde é dito aos leitores que os anjos são espíritos ministradores que servem aos crentes, os herdeiros da salvação. O valor da salvação não deve nunca ser subestimado, pois seu preço foi o sofrimento e a morte de Jesus. Ele é chamado de o autor da salvação, que conduz muitos filhos à glória, no capítulo 2, mesmo verso 10. Portanto, a salvação do crente é incalculavelmente grande, é impossível medir a salvação, o valor da salvação. Como o versículo 2 afirma, a mensagem do Antigo Testamento não poderia e não pode ser violada sem que se sofra as consequências. Quanto mais então, diz esse versículo, devemos nós valorizar nossa salvação. Se ignorarmos a mensagem a respeito de nossa redenção, é impossível para nós escaparmos da ira de Deus e da subsequente punição. Quanto mais precioso o dom, maior a penalidade caso ele seja ignorado. Lembremos então que devemos levar a sério nosso apego às verdades reveladas por Deus, ou seja, à sua palavra, não nos desviando dela, pois desviar-se é uma afronta a Deus que implica em justa punição. A quarta lição que podemos extrair dos versos iniciais desse capítulo de Hebreus é que a obra da salvação foi realizada eficazmente por Jesus Cristo, o Filho, e o testemunho que a esse respeito foi dado é inteiramente confiável. O final do verso 13 e o verso 4 dizem assim:
a qual, ou seja, a salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. O foco, o alvo principal do 2º capítulo de Hebreus continua sendo o Filho de Deus, assim como foi no 1º capítulo. Ele é Senhor mesmo sobre os anjos. Os versículos 2 e 3 mostram que os anjos serviram de mensageiros de Deus quando estavam presentes no Monte Sinai. Mas Cristo Jesus, o Senhor, veio com a mensagem de salvação, que ele proclamou e que seus seguidores confirmaram pela palavra falada e escrita. A ênfase do final do verso 3 está sobre Jesus, cuja palavra é confiável. É verdade que os anjos trouxeram a mensagem, enquanto que Jesus trouxe a salvação. A salvação, nesse caso, meu ouvinte, refere-se ao evangelho da salvação proclamado por Jesus. Essa única palavra, salvação, engloba a doutrina da redenção em Cristo e, em um sentido, refere-se ao Novo Testamento. Jesus não veio para anular a lei e os profetas, mas para cumpri-los, como ele mesmo disse em Mateus 5,17. O Antigo e o Novo Testamento são revelações escritas de Deus ao homem, embora a plena redenção esteja expressa no Novo Testamento. Jesus, cujo nome é derivado do nome Josué, que significa salvação, estava proclamando primeiro as riquezas da salvação. Desde o momento de sua aparição pública até o dia de sua ascensão, Jesus expôs a plena revelação redentora de Deus. Ele, que veio do céu e, portanto, está acima de tudo, foi enviado por Deus para testificar do que ele tinha visto e ouvido, como está em João, capítulo 3, verso 32. Sua mensagem de completa e livre salvação era a verdadeira origem do Evangelho. No entanto, talvez os leitores dissessem que não ouviram Jesus proclamar sua mensagem, pois o ministério terreno de Jesus durou somente 3 anos e limitou-se principalmente a Israel. Um número incontável de pessoas nunca teve a oportunidade de ouvi-lo. O autor de Hebreus imediatamente reage a essa objeção ao dizer que a mensagem foi confirmada a nós por aqueles que o ouviram. Ele mesmo não teve o privilégio de estar entre aqueles que tinham ouvido Jesus. Ele também teve de ouvir daqueles seguidores que ouviram a palavra falada por Jesus. Essa declaração nos diz que esses seguidores foram testemunhas fiéis das palavras e obras de Jesus. Eles testificaram como testemunhas oculares sobre a veracidade dos acontecimentos e da mensagem que fora pregada. É exatamente isso que Lucas fala no 1º capítulo do Evangelho que leva seu nome, versos 1 e 2. E o autor de Hebreus indica que ele e os leitores de sua epístola pertencem à 2ª geração de seguidores. Eles não tinham ouvido o evangelho da boca de Jesus. Esse fato, então, exclui a possibilidade de que algum apóstolo tenha sido o autor da carta aos Hebreus. Uma vez que o autor afirma que ele e seus leitores tinham de confiar nos relatos dos seguidores originais de Jesus, é razoável supor que já haviam passado algumas décadas desde a ascensão de Nosso Senhor. O escritor da epístola pressupõe que seus leitores estejam completamente familiarizados com o Evangelho, tanto na forma oral quanto escrita, e tenham um conhecimento do começo e do desenvolvimento da igreja cristã. Por essa razão, ele não fornece detalhes sobre a proclamação do Evangelho por Jesus e pelos apóstolos, e não especifica o que são os sinais, prodígios e milagres e os dons do Espírito Santo. Ele tem como certo
que seus leitores estão bem inteirados a respeito da história da Igreja, especificamente sobre o desenvolvimento do Evangelho, acompanhado por sinais e prodígios sobrenaturais. Sua referência aos dons do Espírito Santo podem sugerir que os leitores estão cientes daqueles dons mencionados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 a 11. Sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito completaram a proclamação da palavra de Deus nas primeiras décadas do nascimento e desenvolvimento da Igreja cristã. O livro de Atos está repleto de exemplos vívidos de milagres. Pedro curou o homem aleijado na porta do templo, chamada Formosa. Censurou Ananias e Safira, restaurou a saúde a um paralítico e ressuscitou Dorcas. Além dos sinais, prodígios e milagres realizados por Jesus e pelos seus apóstolos, houve ainda os dons do Espírito Santo distribuídos conforme a vontade divina. Como afirmou o reformador João Calvino, o próprio Deus é o agente que usou esses poderes divinos para o propósito distinto de selar a verdade do Evangelho. Diante de todo esse testemunho confiável e diante da autenticação do Evangelho dada por Deus, sigamos a orientação de Hebreus, capítulo 2, verso 1 a 4, apegando-nos firmemente às verdades ouvidas e delas jamais venhamos a nos desviar. Ao Senhor seja, meu ouvinte, toda a glória, hoje e sempre. Amém.